Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Preparados para mais um dia de aula? Último mês de aula, né? Estamos vendo aí que temos depois de hoje, mais 2 dias de aula, né, pessoal? Depois tem a avaliação de vocês e posteriormente tem aí o exame final, tá? Então, a gente vê que o pessoal participa mesmo, né? Eu sempre falo para vocês são uma turma bem dedicada, né? Diferente de algumas aí que o pessoal não sei se trabalha durante o dia, mas é uma das turmas aí que mais participam. Isso é muito bom, tá? E desde sempre, Sistema de Informação é uma turma bem dedicada, tá? Não de agora, mas a gente vê que o pessoal participa mesmo, tá? E como eu falo para vocês, uma disciplina que vai ajudar vocês posteriormente, tá? Em tudo que vocês fizerem, vai ter a contabilidade. Tranquilo? Pessoal, sobre a atividade aí, né? Semana passada foi prova, mas aquela atividade que vocês fizeram, alguém teve dificuldade de fazer? Hoje vocês vão fazer uma similar àquela, tá? A gente vai falar sobre custo, nós vamos falar aí um pouquinho, já adentrar em custo, então essas outras 2 aulas a gente vai só tratar de exercícios, tá? Hoje nós não vamos fazer exercício de custo, por quê? Porque eu só vou deixar para a semana que vem para a gente só trabalhar com exercícios, para vocês entenderem um pouco mais sobre esse conteúdo, tá? De custo, como aplicar, tá ok? Alguém teve dificuldade? A gente viu aí que o Cassie ajudou bastante gente, né, Cassie? Mandou aí a atividade. Não, na verdade, não. Aquela lá estava tranquila, professor. Mas eu acredito que teve alguns alunos que tiveram alguma dificuldade, né, para estar fazendo, não sei, mas contribuiu um pouco aí. Mas eu vou pedir que Até não porque poste atividade. aquela que eu mandei no grupo lá, Ah, não tem diferença nenhuma, professor, da que o senhor fez na sala. Então, é a mesma coisa que eu exatamente. mandasse a aula do senhor lá no grupo e o senhor ficasse zangado. É. Não ia ter Mas é diferença. que Então, mas é o que seguinte, a gente sabe que tem, vamos dizer assim, aluno que nem refazendo não consegue fazer, né? Então, assim, eu vi que por cima, assim, teve aluno que não fez os razonetes, justamente é isso, né? Você entender, subentender, é colocar valores. Hoje, a atividade de hoje é uma similar àquela. A próxima, vocês vão fazer uma DRE, a gente vai pegar aí uma DRE e basicamente você aplicar, tá? Então é refazer, não tem o porquê da gente colocar algo mais difícil para vocês desenvolverem. Mas se vocês forem ver, realmente é uma reaplicação do que eu passei em sala de aula para vocês compreender. Então, assim, é refazer o exercício, tá? Na dúvida, perguntar que a gente vai estar explicando, tá, pessoal? Mas basicamente é isso mesmo, tá, o Cass? A intenção é essa, não porque a contabilidade tem como a gente complicar. Mas para quê? Então a gente já passa um exercício para o aluno tentar fazer sozinho, né? Se ele tiver dúvida, pergunta. Mas essa questão aí de vocês fazendo o exercício, eu acredito que vocês já estão acostumados de fazer uma atividade um pouco mais difícil, né? De surgir muita dúvida, mas a contabilidade é isso, é vocês aprenderem uma aplicação, tá? E eu sempre trabalho com esse tipo, justamente porque a gente sabe que tem aluno que às vezes nem faz, copia. Mas um mérito é esse, você tentar fazer. Na dúvida, tá? Por que eu passei um exercício similar, Cass, e os demais? Justamente por causa disso, né? Você tentar fazer sozinho. No último caso, você ir lá no exercício e reaplicar ele, tá? Mas o objetivo era esse mesmo, de passar um exercício não tão difícil. Tem como complicar? Tem. Mas o intuito da gente não é isso, tá? Só para vocês entenderem essa questão. Tentar fazer sozinho os lançamentos. Quem presta atenção na aula, quem participa, raramente tem dificuldade de fazer as atividades. Para aquela atividade que eu fiz, que eu repeti para vocês da sala de aula, é uma coisa nova para vocês. Eu acho que vocês nunca fizeram, tá? Pode ser que alguém tenha feito aí, mas a maioria não fez. Mas basicamente aquele exercício, para quem nunca fez, já se teve uma dificuldade, tá? Mas na dúvida, só reaver a questão dos exemplos que eu passei. E hoje vocês vão fazer um similar àquele lá, tá, pessoal? Então faça, se tiver dúvida, perguntem, que é aquilo ali no cotidiano. Então não é o mérito da gente cobrar de vocês para que vocês saiam daqui contadores, tá ok? Mas se tiver alguma dúvida, basicamente é o momento de vocês perguntar, tá ok? E a prova, pessoal, tranquilo? Alguém teve dificuldade de fazer a prova?
Eu acredito que não, né? É uma prova tranquila também, né? Eu acredito que foi aí uma prova bem bacana, com algumas questões da primeira, e aí a acumulativa, tá, pessoal? Última prova, cai questão da primeira prova, da segunda e da terceira que eu vou fazer ainda, tá? Lembrando, são 40 questões, então é menos pouco tempo aí, vamos dizer assim, para vocês desenvolverem. Professor, mas eu consigo fazer? Consegue, tá, pessoal? Tem aluno que faz aí em meia hora, 35 minutos a prova tranquila. E outra coisa, a última prova, pessoal, basicamente vocês, quem está acompanhando a aula, quem está fazendo as atividades, tirou nota boa na prova, vai precisar de 3, 4 pontos na última, tá aprovado, tá? Claro que não vai querer ir com uma nota 4, né, ou 5, mas tenta fazer o máximo. São 40 questões porque é de 0 a 10. Essas outras foi de 0 a 5, porque por isso que tive que colocar aí a pontuação de 0 a 5, ok? Bom, pessoal, então se não tem nenhuma pergunta, nenhum questionamento, vamos lá, né? Vamos começar a nossa aula. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, aula 11. Vamos falar um pouquinho aí sobre contabilidade de custo, alguns conceitos, tá? Se a gente for perceber, pessoal, a gente vai repetir alguns conceitos que a gente já falou anteriormente, mas, tá? Mas são algo a mais que a gente traz para vocês em geral, tá? Lembrando, pessoal, que hoje nós não vamos fazer ainda exercício de custo. Por quê? Porque a gente vai usar aí 1h30 da nossa aula, né? Como é de praxe, 1h40, 1h45, só para passar os conceitos para vocês, como que funciona, os métodos, né, de custeio dentro de uma empresa. Por isso que eu deixei para estar passando exercícios para vocês na próxima aula. E na próxima aula a gente só vai trabalhar com os exercícios, como eu já havia dito, tá ok? Bom, pessoal, então vamos lá, contabilidade de custo. Então a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Onde que a gente aplica custo, pessoal? Em que tipo de empresa? Alguém pode me falar algo aí? Onde que a gente aplica essa sistemática de custo? Em que tipo de empresa? Primeiro você tem que saber, né? Qual que é a empresa? Industrial. Isso, exatamente. Principalmente industrial, tá, pessoal? Prestação de serviço tem aplicação? Tem também, né? Em algumas composições, mas a gente sempre aloca os custos na empresa industrial, tá? Esse é o objetivo. Então, a contabilidade, ela vem, quando se fala custo, ela vem alocada nas empresas industriais principalmente, tá? Então, a palavra custo, ela possui um significado muito abrangente, como a gente fala, tá? Então, a gente vai ter alguns exemplos para vocês verificar essa questão. Então, uma empresa comercial pode ser utilizada para o quê? Para representar o custo das compras de mercadoria. Como eu falei para vocês, não existe um custo de prestação de serviço ou um custo industrial, tá? Existe também o custo das mercadorias disponíveis para venda, quando você adquire uma mercadoria para revender, e tem a questão do custo das mercadorias vendidas. Quando você vende, tem aí a questão do custo, ou seja, aquele custo de aquisição. Quando se fala CMV, vocês vão ouvir muito falar sobre o CMV, tá, pessoal? O que é o CMV? O CMV nada mais é do que o custo da mercadoria vendida, aquele valor que você adquiriu uma mercadoria. Então, quando você for na contabilidade e alguém perguntar qual foi o custo da sua mercadoria, é o custo que você paga para aquisição. Por isso que hoje nós vamos apresentar alguns métodos de custeio. Custeio por absorção, RKW, os métodos EPS, PEPS, eu acho que vocês já ouviram falar, né, alguns aí. Então, a gente vai explicar para vocês como que funciona essa questão, tá? Então, em uma empresa de prestação de serviço, pode ser utilizada para representar o custo dos materiais adquiridos para aplicação na prestação de serviços, tá? Que seria aí a classificação, como eu falei para vocês, o custo dos serviços prestados, tá? Então, existe muito essa questão, principalmente empresas que tem aí um exemplo de assistência, né? Seja mecânica, seja em geral, né? Instalação de ar-condicionado, troca de peças, então engloba em geral. Então aqui a gente colocou a questão da empresa comercial, né? Então o que se tem na empresa comercial? Você tem um custo, então quando se fala custo é a compra, o quanto você pagou. Temos as despesas gerais, tá? Que a gente passou para vocês, lá administrativa, né? Englobando as despesas operacionais. Mais os impostos sobre vendas, que você tem que pagar, tá? Principalmente para uma empresa que é Simples Nacional, pessoal, né? Eu acredito que vocês já viram, vem unificado lá os impostos numa guia só, tá? Por quê? Por causa do faturamento. Então depende, quanto maior a sua empresa, maior, né, vamos dizer assim, você vai pagar imposto. E isso é de praxe, né? Igual imposto de renda, né? Por que muita gente não quer declarar, né?
para não pagar muito imposto. É isso. Então, quanto mais você receber, mais faturar, você tem uma classificação lá de tributação da sua empresa, tá? Como eu falei para vocês, microempresa, empresa de pequeno porte, né? Então, existe a questão do lucro real, lucro presumido, tá? Entre a questão do lucro arbitrado, entre outros. Então, o que a gente fala sobre a questão do que você vai pagar de imposto é a questão do tamanho da sua empresa. Quanto mais você faturar, mais você paga imposto. E isso é de praxe, né? A gente vê muito aí a questão de você receber lá na empresa um valor e aí vem descontado o imposto de renda. Então, existem as alíquotas, quanto mais você ganha, mais você paga. Temos as despesas de venda, principalmente comissão dos vendedores, né, que é mais de praxe, mais o lucro igual ao preço de venda que você coloca no seu produto. Então, só para vocês terem ideia, pessoal, o tanto que você engloba, né, para você formar o seu preço de venda. Não é simplesmente você pegar o custo do que você adquiriu, mais o lucro. É o que acontece hoje nas empresas. Então, acaba as empresas não tendo exatamente o lucro correto, e aí acaba falindo, né? Por quê? Porque esqueceu disso aqui, ó, despesas gerais, impostos sobre vendas e as despesas. Então, a maioria das empresas hoje em dia, ela calcula esses valores junto para finalizar o preço de venda, tá? Então, não é à toa que às vezes você vai comprar um produto e você vê lá que o cara pagou R$10 e ele vai vender por 25, um exemplo, né? Aí você fala, nossa, né? 150% a mais, né, do valor de custo. Não é. Tem a questão que você engloba as despesas, os impostos, e aí tanto gerais como de vendas. E é assim que funciona, tá, pessoal? Então, nos exercícios de custo, a gente não vai incluir essa questão dos impostos, tá? Próxima aula a gente vai fazer, a gente não vai incluir essa questão porque não tem uma, vamos dizer assim, uma tributação. Porque a gente vai considerar como a dona Bene, né, o exercício, que ela é microempreendedora individual. Então, ela tem um valor lá significante, né, ou insignificante, que é um valor que ela paga lá, mesmo se ela tem um faturamento aí de R$81 mil por ano, que não chega a isso, ela vai pagar apenas um valor de imposto, tá? Que aí entra a questão do ISS, o INSS e também a questão do ICMS, se tiver, tá ok? Cadastrado lá na inscrição, ela tendo inscrição estadual. Aí vem a questão do ICMS, tá ok? Bom, em uma empresa industrial, pessoal, pode ser utilizada para representar o custo das compras de matéria-primas, tá? Então, questão das matérias-primas disponíveis, né, aplicadas no processo de fabricação, custo direto de fabricação, aquilo que eu passei para vocês, a gente já explicou, custo indireto de fabricação, também o custo da produção acabada determinado dentro de um período e o custo dos produtos vendidos. Então, só para vocês terem ideia, né? A gente tem que ter noção dessa questão. Não é muito simples de eu criar uma empresa e colocar ela em funcionamento, colocar uma margem de lucro e achar que está ganhando dinheiro. Não é bem assim. Por isso que eu falo, é bom um especialista, uma pessoa que tenha, né, essa capacitação, tá, pessoal? Esse conhecimento. Por isso que eu falo, o contador ele é muito importante na vida do empresário, tá? Às vezes pode ser que alguém diga assim, não, mas não é muito importante, é uma coisa tão simples. Não é, pessoal. Então a gente passa 4 anos estudando métodos, depois vem a pós-graduação para a gente, né, compreender um pouco mais como aperfeiçoar essa questão tanto de diminuir de impostos, cargas de impostos. A gente sabe que existe métodos, tá, lícitos, tá, não é ilícitos, mas existe métodos lícitos que você diminui os impostos da sua empresa, pessoal, tá? Mas o que acontece? Já falei uma vez, tem empresário que não pensa nessa questão. Então ele não quer dar R$1 a mais nenhum para o contador, né? Ah, mas o contador ele tem a obrigação de fazer essa questão? Não, tá? O que ele vai fazer? Ele vai fazer os lançamentos, pessoal, escrita fiscal, a parte ali da contabilidade em si, dos relatórios, mas essa questão de classificação, de verificação dos impostos, por quê? Porque a maioria das empresas já vem essas guias de ICMS gerada pela Cefaz. Então a gente entra lá no login do contador ou da empresa, já vem essas guias geradas. Eu posso contestar? Posso, mas aí a gente tem que ter um conhecimento. Então eu já vi muito empresário falar, eu não vou pagar para o contador. E aí o contador acaba não, né, adentrando nesse conhecimento de impostos, tá, pessoal? Só para vocês terem ideia, eu conheço empresários que eles acabaram tendo, né, um contador pagando a mais, valor por, não vou dizer por fora, mas valor realmente de análise. Aí entra a questão de análise, tá?
ganhando muito, tá? Então, vamos supor que pagava lá para o contador R$10.000, mas era uma empresa muito grande, tá? Um faturamento muito grande, que aí a empresa acabava tendo aí uma carga de imposto muito grande. Um exemplo, pagava aí R$100.000 por mês de impostos. E aí o contador analisando, ganhou 10 mil, conseguiu reduzir aí 50% dos impostos. E aí, se a gente for ver, basicamente a empresa conseguiu ganhar 40 mil, né? Por quê? Porque 10 mil já era do contador. Então, foi da redução, tá? Então, existe vamos dizer assim, esse método que a gente pode trabalhar licitamente reduzindo a cargas de impostos, tá, pessoal? Mas nem sempre você vai encontrar aí um empresário e a gente tem que ter outra visão, né? Por que não pagar? Bom profissional que vai dar retorno é igual vocês. Futuramente vocês vão ser todos profissionais. Por que o empresário não deve pagar? Deve pagar sim, por uma boa prestação de serviço. Isso a gente tem que verificar agora, tá, pessoal? Até a questão da aquisição de um produto, igual eu falo para vocês. Nem sempre que é barato vai ser algo bom, como um valor aí que a gente pode considerar de uma mercadoria com um valor que ele não abaixa de preço por causa da qualidade, tá? Bom, principais etapas do desenvolvimento de um produto, pessoal. Então existe aí a questão das fases macro, que a gente pode falar dentro do planejamento do produto, aí entra a questão do conceito. Isso aqui é mais parte de administração, mas existe também os custos, tá? Tem o projeto do produto, desenvolvimento e a validação. O que é a validação? É quando você desenvolve um tipo de produto e você já coloca ele pronto lá na planta industrial, que vai produzir, tá? Então é o veredito final, vamos começar a produzir esse determinado produto. E a realização do produto é o lançamento, tá? Aí existe o processo de produção, equipamentos de linha, então entra em geral. A gente não vai entrar em detalhe, mas existe essa questão das definições do projeto. Por isso que eu falo, vocês têm que ter um objetivo, né? Vocês têm que ter uma equipe, tem que ter recursos financeiros, materiais e a definição do que vocês vão desenvolver, tá? Bom, a gente falou um pouquinho aí do desembolso e gasto, então a gente repete rapidamente aqui, tá? Para quem não assistiu ou quem esqueceu, desembolso se caracteriza pela entrega do numerário, tá, pessoal? Então isso é o pagamento, né? Ou a compra, que a gente pode dizer. Então pode ocorrer antes, pagamento antecipado, no momento, pagamento à vista, ou depois, que é o pagamento a prazo. É o pagamento de uma forma qualquer, tá? Ou seja, da consumação do gasto. Então, entretanto, ele não interfere na classificação do gasto em investimento, custos e despesas, como a gente já falou também, tá? Então, desembolso seria a entrega do numerário. Pode ser antes, no momento e depois. E gasto, a gente pode classificar como se destina à obtenção de um bem, né? Qualquer aí, para o uso da empresa. E a gente classificou, vocês viram lá no plano de contas, né? Computadores, móveis, máquinas, veículos, entre outras, e a questão das aplicações do caráter permanente, né? Que a gente falou a questão das compras de ações, outras empresas, imóveis, ouros, que aí foi classificado como investimentos, tá ok? Qual que é a diferença entre custo e despesas? A gente já falou isso aqui. Então, custo compreende a soma dos gastos, tá, pessoal? Com bens e serviços aplicados ao consumido para a fabricação de outros bens. Tá? Então, o custo integra o produto, vai integrar aí o produto, que vai para o estoque e aumenta o ativo circulante. Então, toda vez que uma empresa ela vai fabricar, vai produzir um equipamento, posteriormente de acabado, ele vai pro estoque, tá, pessoal? Então, empresa comercial, vocês vão ver muito lá estoque de mercadoria, que é já o produto pronto, e quando é industrial, nós vamos ter aí a questão da parte de custos, né, de fabricação, ou seja, produtos em fabricação, e depois, posteriormente, já está lá como produto acabado para o estoque, tá? E despesa, a gente comentou também com vocês, compreende os gastos decorrentes do consumo de bens. Para quê? Para a utilização dos serviços, né? Tanto da área administrativa, comercial, financeira, é aquele que você paga e você não vê um retorno, tá? Que direto e indiretamente visa a obtenção de receitas, tá? Então, a receita, dependendo se você tem uma margem de lucro, você tem um retorno. Se não, você acaba não tendo aí essa obtenção, né, de um resultado positivo. Então, a despesa reduz o lucro, que vai para o resultado e reduz o patrimônio líquido. É aquilo que eu falei para vocês. Você tem uma despesa para a obtenção de uma receita. Mas e aí? O lucro está certo? A composição, como eu falei, já está incluindo tudo? Se não tiver, basicamente, passa batido. Investimento vai compreender tudo aqueles gastos, né, de aquisição que você tem, né, aquisição, adquiriu aí um bem, né, de uso ou bens que são aí mantidos em estoque, para que futuramente eles sejam negociados com valores a mais, né? Que vão integrar aí o processo de produção
ou até mesmo consumido. Então, a gente pode dizer que o investimento é aquele que você compra e você quer ter um retorno. Despesa não tem retorno, e aí a questão do custo, ele vai ter um retorno posteriormente na produção de um determinado produto, tá? Bom, custo de fabricação. Então, o que é o custo de fabricação? Lembrando, pessoal, como eu sempre falei para vocês, que custo de fabricação, quando se fala custo, entra a questão do custo industrial. Então, ele vai compreender aí a soma dos gastos com bens e serviços, sempre, tá? Com bens e serviços aplicados ou consumidos na fabricação de outros bens, tá? Então, são 3 elementos componentes aí do custo de fabricação. Não se esqueça, ó, 3 componentes de custo de fabricação. O que integra? Materiais, mão de obras e gastos gerais de fabricação. É o que a gente vai ver hoje. Eu acredito que na última aula eu falei um pouquinho aí sobre cada tópico desse, rapidamente, né? Mas agora a gente vai aprofundar um pouco. Por quê? Porque depois nos exercícios vocês vão compreender do que a gente está falando aqui desses elementos principais, tá? O que são os materiais? Tá? Então, são objetos que vão ser utilizados no processo de fabricação, tá, pessoal? Podendo ou não entrar na composição de um determinado produto. Ele pode ser classificado como matéria-prima, tá? O que é a matéria-prima? É a substância bruta principal. Se eu não tiver matéria-prima, eu não consigo produzir, tá? Então, é indispensável na fabricação de um determinado produto, então vai entrar na composição do produto de uma maneira aí em relação aos demais materiais. Vai ser preponderante, então sem a matéria-prima não tem como produzir. Então, em uma indústria de móveis de madeira, a matéria-prima é a madeira. Então, a gente citou aí o exemplo de algumas indústrias, né, algumas empresas industriais. O que se refere à matéria-prima? Então, indústria de móveis de madeira, matéria-prima, tá? É a madeira. Indústria de confecções é o tecido. E uma indústria de massas alimentícias é a chamada farinha, tá? Então, só para a gente compreender essa questão. Qual que é o elemento principal de produção? Quando você caracteriza, basicamente entra como a questão da matéria-prima. Materiais secundários. Então, são aqueles materiais que vão ser aplicados na fabricação, mas em menores quantidades, né? Ah, sem eles a gente pode produzir? Pode, tá? Mas eu digo que material secundário é para finalização do mesmo, tá? Então, ele entra na composição dos produtos juntamente com a matéria-prima. Quando a gente fala material secundário, pessoal, aqui existe outros tipos de materiais que vai substituir o mesmo, tá? Então, os materiais secundários para uma indústria de móveis são de madeira, como a gente citou, são os pregos, cola, verniz, dobradiças, fechos. Mas eu posso alterar algum desses elementos e eu posso fabricar? Pode, tá? Dependendo, a gente pode, aqui no lugar dos pregos, eu posso usar parafusos. Existe muito essa questão. Que vai fixar? Vai. Então, basicamente, ele se torna um material secundário, tá, pessoal? Então, se a gente for ver aqui, são aqueles materiais que eu posso alterar, né, e utilizar outros, tá? Então, para uma indústria de confecção, são os aviamentos, botões, zíperes, linhas, né? E de massas alimentícias são os ovos, manteiga, fermento, açúcar, sal, tá? Ah, eu posso já comprar um produto semi-pronto? Pode. E aí eu posso fazer a questão das alterações aqui. Beleza? Tranquilo? Qualquer dúvida, pessoal, só perguntar. Mas isso aqui nada mais é do que são conceitos. E os materiais auxiliares? São todos aqueles materiais, né? Que embora sejam necessários, que a gente pode dizer, a um determinado processo de fabricação, eles não entram na composição dos produtos, tá? Mas vocês vão ver, para a fabricação de um preço de venda, ele já entra, tá? Para uma indústria de móveis, repetindo aí, são as lixas, estopas, pincéis, graxas que eu posso alterar por outros tipos de produto, tá? Para a empresa de confecção, indústria de confecção, são as facas utilizadas para o corte do tecido, né? Produto de limpeza, de acabamento. Já na indústria de massas alimentícias, a gente pode dizer que são as manteigas, né? Utilizada para untar as assadeiras, toalhas de papel, entre outros. Esses são os materiais auxiliares. Temos ainda os materiais de embalagem. Então, só para vocês terem ideia, né? Para a gente elaborar um preço de venda, pessoal, não é tão simples assim. É necessário a gente compreender. Então, nós temos aí a questão dos materiais de embalagem, que são aqueles materiais destinados, né, a condicionar ou embalar os produtos antes que eles deixem a área de produção. Quando a gente fala materiais de embalagem, é para embalar, né? Para colocar uma semi-proteção, vamos dizer assim, num determinado produto já confeccionado. Então, os materiais de embalagem, em uma indústria de móveis, pode ser as caixas de papelão, como uma indústria de confecção, também como uma indústria de massas alimentícias. Então, entra aí a questão das caixas de papelão ou saco plásticos. Então, é onde a gente classifica como os materiais
né, os chamados materiais de embalagem, tá? Materiais em si, pessoal, podemos ainda encontrar outras denominações, tá? De grupos de materiais, materiais acessórios, materiais de acabamento. Então, quando a gente fala de materiais, entra outros. Por isso que a gente tem que ver essa questão, tá? Um exemplo que a gente passa muito é sobre a questão de confecção de pizza, né? Vocês sabem que existe aquelas caixas, né? Existe já aquele saco plástico que a gente vê aí nos mercados, mas quando se tem a questão de uma caixa, principalmente que a gente compra uma pizza, né? A pizzaria ela vai te mandar numa caixinha bem fechadinha. Você acha que é de graça aquilo lá? Não, ela vai incluir justamente no final do custo de fabricação da pizza, tá? Então não é à toa que você já está pagando por ela, né? Já finalizada, com a caixa de papelão embalada. Então é o que eu falo que são os materiais acessórios. Então o detalhamento vai depender dos interesses da empresa, até mesmo as características que vai envolver cada processo de fabricação, tá, pessoal? Então não é à toa. Um exemplo, salgado, você vai comer um salgado. Tem lá o sachêzinho de ketchup, mostarda, né, maionese. Pessoal, aquilo lá tudo é cobrado, tá? Então ninguém dá nada de graça. Por isso que eu falo, quando vocês forem compor aí o custo, né, da prestação de serviço de vocês, pense nisso também. Dentro do custo de fabricação, nós temos a mão de obra, que é o esforço do homem, né, principalmente do homem. Quando se fala mão de obra é do homem, tá, pessoal? Então, quando a gente inclui máquinas e equipamentos, aí a gente não pode dizer que é mão de obra, tá? Então, mão de obra é esse esforço do homem aplicado à fabricação dos produtos. Então, vai compreender não só os gastos com os salários, mas também os benefícios que os empregados vão ter, né? Aí entra a questão das cestas básicas, vale transporte, refeição, entre outros. E vai acrescentar ainda a mão de obra os encargos, que a gente pode dizer aí que é um dos maiores encargos que se tem, né? Da obrigação da empresa. A questão FGTS, férias, 13º, que isso compõe a questão da parte da mão de obra do colaborador, tá? E isso a gente vê muito, né? Na pandemia aí houve a questão de redução de salários, houve a questão aí de auxílio para as empresas, né? Então, se a gente for observar, existe muito essa questão, tá ok? Bom, pessoal, só vou pedir que vocês coloquem aí o nome de vocês, tá? Tô vendo que alguns aí estão assistindo televisão, pelo jeito, né? Já colocou aí o presente, tá? Mas eu acho que não, eu acho que eu tô enganado aqui, né, Alisson? O Alisson tá acompanhando. Certamente, muito enganado. Tô aqui. Isso aí. Tá assistindo televisão aí, né? Assistindo novela ou não? Não, né? O Alisson é um cara... Nem TV eu tenho em casa. Não? Então tá ok, então. Vendeu ela, né, safado? Vendeu ela, né? Mas tranquilo, pessoal. Então, isso é importante, tá? Essa questão da gente verificar essa parte aí da mão de obra. Então, parte do custo, né? Só para vocês terem ideia, é importante a gente compreender como que a gente vai classificar, como que a gente vai englobar, beleza? Então, o pessoal coloca aí a presença, beleza? Tô vendo aqui, mas tranquilo, tá? Bom, pessoal, prosseguindo então essa parte, tá? Da mão de obra, a gente fala os gastos gerais de fabricação, tá? Então, gastos gerais de fabricação compreende os demais gastos necessários para a fabricação dos produtos, tá? Os quais, pela própria natureza, não vão se enquadrar a questão no grupo dos materiais, tá, pessoal? E nem no grupo de mão de obra, mas a gente vai ter. Então, tem os materiais, mão de obra e gastos gerais. São gastos com aluguéis, energia elétrica, serviços de terceiros, manutenção de fábrica, né? Aí entra a questão da depreciação das máquinas também, que a gente engloba, seguro, material de higiene, óleos, lubrificantes, entre outros. Então, só para vocês entenderem, quando vocês finalizam o preço de venda de um produto, é isso que vocês estão englobando. Materiais, matéria-prima, mão de obra, colaborador, né? E os gastos gerais que compõem para funcionar. Aí entra a questão dos aluguéis, né? A energia elétrica, como eu falei, telefones e entre outros, ok? Bom, classificação do custo de fabricação, pessoal. Nós temos aí em relação aos produtos. Então, a gente pode dizer que em relação aos produtos fabricados, nós temos os custos, que pode ser direto ou indireto, tá? Custos diretos vai compreender os gastos com materiais de mão de obra, né? Que a gente já falou, materiais, mão de obra e gastos gerais de fabricação, que vão ser aplicados diretamente a um produto, tá? Que a gente está fabricando. Então, são assim denominados. Por quê? Porque além de integrar os produtos, suas quantidades e valores podem ser facilmente identificados em relação a cada produto aí que está sendo fabricado,
tá? Então é importante a gente verificar essa questão, tá ok? Bom, temos os custos indiretos, então vai compreender, como eu falei para vocês aí, compreende os gastos com materiais, mão de obra, gastos gerais, né, fabricados ali de um determinado produto que vão ser aplicadas indiretamente, tá? Então, são assim denominados, por quê? Porque além de não integrar esses produtos diretamente, pessoal, é impossível uma segura identificação das suas quantidades. Tanto quantidades, valores em relação de cada produto. Como que eu faço, professor, para estar englobando esse valor dos custos indiretos? A questão do rateio, se chama rateio, tá, pessoal? Que daí você rateia um valor total na quantidade dos produtos que estão sendo produzidos, tá? Vários tipos e quantidades, tá? Então se chama aí a questão de rateio. Os custos diretos eu consigo alocar em determinado produto que está sendo produzido. Já os custos diretos a gente usa a questão do rateio, tá? Bom, então aqui dentro da questão dos produtos, né, a classificação dos gastos em custos indiretos é dado tanto àqueles que impossibilitam uma segura e objetiva identificação, tá, em relação aos produtos fabricados, como também aqueles que no mesmo, né, que mesmo integrando os produtos, como a gente já viu aí a questão dos diretos, né, pelo pequeno valor que representa pela relação ao custo total, os cálculos e controle ficam tão onerosos que é preferível tratá-los como indiretos, tá? São aqueles valores que não tem muita questão aí, são valores irrisórios. Aí você trata como indireto, tá? E isso vem aí da questão da convenção contábil, da materialidade que a gente fala, tá ok? Existem empresas que fazem isso. São valores tão irrisórios. No exemplo, você vai pegar lá um valor de 10 centavos para você redistribuir lá em 1000 quantidades. Dá um valor muito irrisório. Então, por que eu não pego aquele 10 centavos e aloco de uma maneira geral, como custo indiretos? Faço o rateio, tá, pessoal? Então, é desse modo. 10 centavos que custou para me fabricar 1000 produtos. É um valor irrisório, 10 centavos, mas algo que pode acontecer nas empresas. Então, se você vai dividir por um valor muito grande. Então, como você vai fazer essa divisão e vai jogar lá nos valores? Então, é melhor você tratar como indiretos. É isso que a gente quer dizer, tá? Então, a impossibilidade de identificação desses gastos, que a gente pode falar em relação aos produtos, ocorre porque os referidos gastos beneficiam a fabricação de vários produtos ao mesmo tempo, como eu falei para vocês, tá? Então, vamos ver aí alguns exemplos. Então, em relação aos produtos, nós temos o aluguel de fábrica, tá? Por quê? Porque o aluguel de fábrica, na fábrica pode-se ter a produção de vários produtos. Então, o aluguel é pago para que a empresa possa utilizar o imóvel durante aí um período, tá? Então, essa utilização, ela vai beneficiar a fabricação de todos os produtos. E o normal é que não seja possível identificar esse gasto com esse ou aquele produto fabricado. É aquele que eu falei para vocês, uma produção muito grande, tá? Energia elétrica. Então, a energia elétrica consumida na iluminação, principalmente das dependências da fábrica, bem como aquela também consumida pelas máquinas, né? Pelas máquinas, que não podem ser medidas, né? Ou seja, para permitir um controle de consumo eficaz, que a gente pode dizer, tá? Não poderá ser identificado em relação a cada produto fabricado. Então, é isso que a gente verifica a questão de vocês considerar posteriormente como custo indireto, tá? Isso é importante a gente observar essa questão, tá? Então, é importante a gente compreender o que a gente está fazendo. Compreendendo, automaticamente, a gente já acerta aí no resultado final, que é o preço de venda, tá? Temos os salários e encargos, principalmente dos chefes de seção e de supervisores, tá, pessoal? Então, esse pessoal trabalha dando assistência e supervisão de vários setores na área de produção. Se vocês observarem, não é tão simples assim a gente fazer. Numa pequena empresa, é bem fácil, igual vocês. Vocês podem ser microempreendedores futuramente, eu não sei se tem a classificação lá de programadores, mas eu acredito que sim. Vocês têm um controle mais exato. Mas e quando sua empresa começa a crescer, né? Fica difícil, por isso que tem que ter uma pessoa capacitada, estudada, né, para fazer todo esse amparato de informações alocado, tá? Então, seus trabalhos, portanto, beneficiam toda a produção de um período, dificultando assim a identificação, como eu falei para vocês. Então, pode ser que um chefe, um supervisor trabalhe em vários departamentos. E aí, como você vai fazer a alocação desse custo? Então, você pode alocar como custo indireto, tá? Então, a atribuição dos custos indiretos aos produtos é feita por meio de critérios, que podem ser o quê? Estimados ou até mesmo arbitrados pela empresa, pela indústria, tá? A distribuição dos custos indiretos, pessoal, que a gente fala aos produtos, denomina-se, conforme já dissemos, né, rateio, tá? E a medida que serve de parâmetro para efetuar essa distribuição
a gente pode colocar como uma denominação de rateio, ratear, tá? Isso é importante a gente compreender. Vocês vão ver isso no exercício da semana que vem que a gente vai fazer, a questão do rateio. Como que eu faço o rateio? Aí vocês vão compreender, tá? Temos em questão aí, a gente falou um pouquinho em relação aos produtos, agora a gente tem em relação ao volume de produção. Quando a gente fala em relação ao volume de produção, pessoal, nós temos os custos fixos ou variáveis. Isso a gente já falou para vocês. Então, vocês têm que observar isso também. Se é fixo, né, vai ser aquele valor que não vai mudar, independentemente, né, de uma grande produção ou de uma pequena, que a gente vai ver um exemplo posteriormente. Já nos variáveis, vai variar conforme o quê? A produção. Então, isso é importante a gente verificar essa questão, tá? Custos fixos, pessoal, são aqueles que permanecem estáveis, independentemente da alteração no volume da produção, tá? Então, são custos que são necessários, o quê? Ao desenvolvimento do processo industrial em geral, né? Motivo pelo qual se repete em todos os meses do ano, tá? Então, exemplo de custos fixos, aluguéis da fábrica, a água, né, que é utilizada aí para o consumo do pessoal, energia elétrica utilizada na iluminação da fábrica. Então, mesmo se você produzir 1 ou 1000, continua o mesmo, porque vai ficar ligado ali constantemente, tá? Principalmente na parte noturna. Temos a questão dos salários e encargos dos mensalistas, tá? Que trabalha a questão da manutenção, limpeza da fábrica, que não vai estar diretamente à produção de um produto, tá? Como o seguro do imóvel. Então, vocês já viram, seguro do imóvel, você pagar só se você vai produzir? Não, né, pessoal? Mesmo que vocês não produzam, vocês têm que pagar. Existe o seguro do imóvel, existe aí uma taxa mínima da iluminação, da água também. Então, existe aí como considerado como custo fixo, tá? Temos a questão do telefone, depreciação normal das máquinas, salários e encargos, né? Principalmente servidores da fábrica. Então, pense assim, custo fixo são aqueles que permanecem, né, igual, né? Ou seja, estáveis, independentemente da alteração do volume de produção. Então, se eu produzir, né, eu vou ter esse custo. Se eu produzir, vou ter ele. Se eu não produzir, vou ter ele. É considerado um custo fixo, ok? Variáveis, pessoal. Então, os custos variáveis são aqueles que vão variar, né, em decorrência do volume de produção. Produziu mais, vai gastar mais. Produziu menos, vai gastar menos. Então, assim, quanto mais produtos a gente vai fabricar em um período, maiores serão considerados esses custos variáveis, tá? É um exemplo aí que a gente coloca como a matéria-prima, né, que é o mais comum a gente passar, tá? Então, se para fabricar uma saia é necessário 1,50 m de tecido, né? Para se fabricar 50 saias, serão necessários quanto? 75 metros, né? É só você pegar 50 vezes 1,5 m, tá? Que aí vai dar o valor de 75 desse tecido. Então, assim, quanto maior for a quantidade fabricada, maior será o consumo de matéria-prima, tá? Consequentemente, vai ser maior o custo. Então, os custos variáveis, por estarem vinculados ao volume produzido, são também denominados os custos chamados diretos, tá? Então, aí é custos variáveis e diretos, beleza? Isso pode cair na prova, tá? Pergunta aí de prova para vocês ficarem espertos com essa questão, ok? Bom, é importante, pessoal, salientar também que em relação ao volume de produção que a gente passa, né, em questão dos custos fixos, é comum alguns possuírem uma parcela variável, tá? Entre os custos variáveis, também é comum alguns possuírem uma parcela fixa. Então, a gente denomina que tipo, né? Tem um custo lá que ele é variável e fixo. Então, aí a gente considera ele como semifixos ou semivariáveis, tá? Custos semifixos é aquilo que eu falei para vocês. Existe a questão da energia elétrica, né? Eu não produzi nada, eu tenho uma taxa mínima que eu tenho que pagar. É igual na casa de vocês, pode fechar tudo, não zerar. Vai vir uma taxa mínima. Água, do mesmo jeito, né? Vocês têm lá no mínimo 10 metros cúbicos. Se eu não gastei, vou pagar o mesmo valor. Se eu gastei a mais, vou pagar um valor a mais. Aí entra a questão do custo semifixo, tá, pessoal? O chamado semivariável. Então, é aquele que pode variar conforme a produção ou pode permanecer estável, considerado como taxa mínima. Tá? Então, são os custos fixos que possuem uma parcela chamada variável. Tá? O exemplo da energia elétrica, da taxa de água, entre outros. Tá, ok? Bom, a parcela fixa da energia elétrica é aquela que independe da produção do período, sendo utilizada geralmente para a iluminação da fábrica, né? Então, a parte variável é aquela aplicada diretamente o quê? Na produção,
Então, varia de acordo com o volume produzido. A gente fala aqui da indústria, mas isso a gente fala de uma maneira geral, como eu falei para vocês. Na casa de vocês, se não tiver aí funcionando nada, vai ter uma parcela mínima, tá? Isso, evidentemente, só ocorre quando é possível medir a parte variável. Tranquilo? Beleza, pessoal? Compreendido aí? Acredito que sim, né? Bom, então, prosseguindo aqui, pessoal, só lembrando que o link sempre será o mesmo. Vocês viram que eu não mandei no grupo, por quê? Para não ficar toda vez mandando, mas sempre vai ser o mesmo link e no mesmo horário. Se algum dia não tiver aula, eu aviso vocês, mas a previsão é de ter aula todas as quintas-feiras, tá? Então, eu não mandei o link, só coloquei lá na atualização do status, que vai ser o mesmo link todos os dias, né, das nossas aulas, que é às quintas-feiras. Até mandei lá no SIGA, acredito que vocês receberem. Então, pode agendar aí, todas as quintas-feiras, o mesmo link, beleza? Para não ficar aí tão repetitivo, tá? Bom, então, continuando aqui, né, em relação ao volume de produção, então os custos semivariáveis são, portanto, os custos variáveis que possuem uma parcela fixa. Temos outros exemplos, né, como a mão de obra aplicada diretamente na produção, né? Então, a gente pode dizer assim, a mão de obra, ela é aplicada diretamente na produção, ela é variável, tá? Em função do quê? Das quantidades produzidas que a gente pode classificar. Ao passo que a mão de obra da supervisão da fábrica independe do volume produzido. Então, existe aquela que está mão de obra na produção e aquela que está fora, né, da produção de um produto, como a gente já falou. Um exemplo aí é muito comum sobre a questão dessa mão de obra de supervisão, tá? Então, por possuírem uma parcela fixa e uma parcela variável, esses custos são conhecidos como o chamado custos mistos, tá? Então, tem a mão de obra de supervisão e a mão de obra de produção. Então, a gente pode dizer, classificar que são custos mistos, tá? Bom, temos aí os custos dos produtos vendidos, pessoal. Então, a gente entra a questão de uma empresa comercial, tá? Então, a gente pode dizer que já é pronto o produto, então não se existe uma fabricação. Então, o custo do produto vendido vai compreender a soma dos gastos com materiais, mão de obra e gastos gerais de fabricação, tá? Que pode ser aplicados ou consumidos na fabricação dos produtos que forem fabricados e vendidos pela empresa. Aqui a gente pode dizer, aqui vocês vão encontrar vários tipos de custo, tá, pessoal? Custo do produto fabricado, tá? Vocês vão ver aqui, deixa eu ver aqui, esse aqui não, esse aqui é um exemplo de uma forma, como que eu posso encontrar o custo do produto vendido. A minha intenção é que o próximo exercício, né, a próxima aula, a gente passa também um exemplo para vocês fazerem uma DRE, tá? Bem pequena para vocês compreenderem. Isso eu vou passar, além do exercício de formação de custo, eu quero ver se eu passo uma formação de DRE, tá? Como que eu faço, né, a DRE? Eu vou ter as receitas, vou ter as despesas, no final vou ter um lucro. Aquele lucro eu vou transferir lá para o balanço. Então, assim, vai ser bem importante, pessoal, porque eu vou trazer um exercício, tá? Formando a DRE e posteriormente vocês vão formar o balanço, tá? Então, assim, eu vou fazer o lançamento? Basicamente, não. Hoje ainda vocês vão fazer débito e crédito. Na semana que vem, provavelmente eu não vou passar um exercício para vocês fazerem esses lançamentos de débito e crédito. Já vou trazer pronto para vocês montar. Lembra aqueles exercícios de classificação que vocês fizeram? É aquilo que vocês vão fazer. Eu vou dar o valor, vou dar conta, vou dar o valor, né, quantitativo, e aí basicamente vocês vão montar a DRE e o balanço, tá? Então, não perca, a próxima aula a gente vai passar um exercício assim. É o que ocorre nas empresas hoje de uma forma geral. Primeiro você faz a apuração da DRE para ver se deu lucro ou prejuízo. Deu lucro ou prejuízo, você transfere de qualquer jeito para o balanço para fazer o fechamento, tá? Então não se esqueça, eu estou vendo que estou sentindo falta aqui de alguns alunos, né? Hoje nós temos aqui apenas 14, a maioria das vezes é 22, 23, tá? Eu não sei se foi até questão também do link que eu não mandei, pode ser que alguém aí pensou que não ia ter aula, tá? Mas se alguém, eu nem tô com o celular aqui, pessoal, se alguém perguntar aí, vocês podem mandar o link aí, tá? Mas eu vou trazer esse exercício para vocês compreenderem um pouco melhor, tá ok? Bom, então aqui nós temos a questão da fórmula, custo do produto vendido. Então, quando se fala custo do produto vendido, eu considero como já um produto pronto, tá? Comprei pronto e vou vender. Então, existe um custo. Se fosse de fabricação, seria o CPF, né? Custo do produto fabricado.
tá? Então, qual que é a fórmula para me encontrar esse custo, pessoal? Nós temos aqui o custo do produto vendido, o EIPA. O que é o EIPA? O EIPA é o estoque inicial dos produtos acabados, tá? Finalizou, mais custo do produto, né? Ou custo da produção acabada no período, que vai lá para o estoque, menos o estoque final dos produtos acabados. Então, às vezes complica um pouco, né? Mas o que seria isso? Aqui é estoque inicial, aqui é estoque final. Pessoal, é isso que é importante, né? Na próxima aula eu quero ver se eu passo um exercício desse para vocês compreenderem. A formação do custo do produto vendido. Então, eu tenho um estoque inicial de um ano para outro, isso sempre acontece de um ano para outro, tá? Então, quando eu começo num ano, para me achar essa fórmula aqui, pessoal, tá? Aqui sempre vai ser zero. Então, eu sempre vou ter um estoque inicial quando é de um ano para o outro, tá? Então, pode existir exercícios que vocês vão ver lá que aqui é zero. Por quê? Porque é no mesmo ano. Então, eu não tenho estoque inicial. Eu tenho o custo da produção e o estoque final dos produtos acabados. Então, esse custo menos o estoque final, basicamente vai dar o custo do produto vendido, tá? Então, lembre-se, isso eu sempre utilizo de um ano para outro no fechamento aí do balanço, tá? Bom, custo dos serviços prestados, pessoal. Então, custo de serviço prestado é uma expressão em uso nas empresas, principalmente que vão prestar serviços, né? Então, quando se fala CSP, é o custo do serviço prestado. E esses serviços, né, a gente pode dizer que os serviços a terceiros podem ser prestados tanto por pessoas físicas, né, profissionais autônomos, como a gente viu aí a questão dos microempreendedores, né, individuais. Isso está sendo muito comum, tá? Como pedreiros, encanadores, eletricistas, advogados, engenheiros civis, jardineiro, entre outros, tá? Ou por uma empresa que presta serviço, né? É exclusivamente operante nesse ramo de atividade de prestação de serviço. Não sei se vocês já viram, tem a questão da Maria Brasileira, em Sinop. Não sei se alguém já viu. O que é a Maria Brasileira? É uma empresa prestadora de serviço, que hoje existe outras, né? Então, era o quê? Era uma empresa prestadora de serviço. Então, lá na DRE dela, vai ter só o custo de serviços prestados, tá, pessoal? Então, não vai ter o custo da mercadoria vendida, porque ela não vendeu mercadoria. Então, de empresa para empresa, é o que representa o custo da prestação, tá? Seja de serviço ou seja de mercadoria, tá ok? E aí, a gente pode dizer que tem ainda, por empresas que possuem uma atividade principal, que também presta serviços, como ocorre às empresas comerciais e industriais. Como a gente fala comercial, pessoal, é muito comum vocês verem, principalmente lojas, um exemplo, eu acredito que a maioria tem moto ou carro, mecânica, né? Mecânica de moto ou carro. Você tem lá os produtos para trocar na sua moto, né? Vamos dizer, as peças, é classificado como uma empresa comercial, que ela vai te vender. E aí ela tem a classificação também como prestadora de serviço. Aí entra os dois, tá? Custo da mercadoria vendida, que é a venda da peça, e custo do serviço prestado, é o quanto eles vão cobrar de vocês, tá? Então existe essa questão da gente verificar, tá? Analisar aí essa parte, como que eu vou fazer a alocação, beleza? Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho, né, nessa próxima aula, é a nossa aula 12, a gente vai falar um pouquinho aí do sistema de custeio, tá ok? Pessoal, alguma pergunta? Estão compreendendo? Tá com alguma dúvida? Só falar, tá? Sei que vocês são quietos, né? Mas vocês podem participar também, tá? Trazendo aí novas ideias também, né? Tipo de empresa que vocês trabalhem, que vocês já viram isso, né? Alguma coisa ou outra desse modo, tá ok? Beleza, pessoal? Por mim tá tranquilo, professor. Pode continuar. Então tá. Isso é importante, né, pessoal? Vocês compreenderem. Por isso que eu falo, né? Vocês vão ver que quando a gente fala a questão da composição do custo, né, num produto, não é simplesmente a gente achar que vou jogar lá só o custo da mercadoria que eu comprei e o custo, basicamente, o valor do lucro, né? Que aí forma o preço de venda. Não é desse jeito, tá? A gente vai compreender de uma forma, nós temos aí, igual eu falei para vocês, essa finalização de aula que vai ser bem, bem bacana para vocês compreenderem um pouco melhor, tá? É claro que eu sempre falo, né? A gente tendo aí uma aula a mais, né, para passar para vocês, mas eu acredito que através disso, né, dessa contabilidade que a gente passa, ela é mais sintética, não é mais analítica,
Por quê? Porque se fosse na sala de aula seria bem, né, presencial, seria bem bacana a gente até fazer outros tipos de atividades, né, com vocês. Mas ainda, como é o nosso tempo ainda é curto, né, pessoal? Toda quinta-feira apenas, e aí no online, então, às vezes dá essa diminuição, né, vamos dizer assim, no tempo, tá? Mas a gente faz de uma forma geral que vocês tentem compreender aí o máximo do conteúdo, beleza? Então vamos lá, acredito que vocês já estão acompanhando aí na tela, então vamos falar um pouquinho dos sistemas de custeio, isso é muito importante também, vocês compreenderem em relação a como que funciona, tá? Então, primeiramente, pessoal, existem vários sistemas, tá? Que pode ser utilizado para quê? Para o custeamento dos produtos, né? A gente pode classificar assim uns com fins específicos, né? Para alocar os produtos, os custos indiretos, como ocorre, por exemplo, com o sistema de custeio departamental, que aí vem a questão do sistema por departamento, né? E o chamado sistema de custeio ABC, tá? Que a gente vai explicar posteriormente o que significa isso. Outros existe com fins específicos de promover o que? A composição total, né, desse custo total de fabricação dos produtos, como ocorre, por exemplo, com os sistemas de custeio direto por absorção e o chamado RKW. Então, você pode analisar que não é tão simples assim, né? Às vezes, quando a gente está de fora e a gente vê uma indústria, né, alguém produzindo, a gente acha que é tão simples. Mas se você for ver, pessoal, a contabilidade ela vem para contribuir, né? Qual que é a melhor forma? Qual que é o melhor método que eu vou utilizar para me alocar corretamente? Por isso que eu falo, quando se fala contabilidade de custo, pessoal, é muita coisa que a gente vê. É muita coisa, né? Se alguém tiver aí curiosidade, vocês podem pesquisar também no Google, né? Na internet. Eu acredito que esse livro que eu passei para vocês aí, pessoal, tem muito conteúdo que vocês vão verificar. Não sei se alguém já baixou o livro. Acho que até está no Siga lá, eu postei, se eu não me engano eu postei, vocês vão ver o quanto é, né, a questão do custo englobado em um determinado produto. Existem vários, mas aqui a gente vai tratar os principais para vocês compreenderem um pouco melhor, tá? Então, para facilitar o seu entendimento, no estágio dos estudos, né, em que se encontra, acredito que vocês já compreenderam o que é bens, direitos, obrigações, tá? Uma coisa eu sempre falo, pessoal, eu sei que é um pouco cansativo, mas tenta compreender o conteúdo, né? Quando o aluno compreende, até para ele fazer os exercícios, fazer a avaliação, se torna um pouco mais fácil, tá? Então, assim, tenta compreender. Na dúvida, pode perguntar e a gente repete. Esse é o intuito. E aqui é uma forma mais sintética. Eu poderia aprofundar mais, né? É uma questão igual o Kesi, né? O Kesi falou aí sobre a atividade. Ela se repetiu da atividade, justamente. Vocês tentarem fazer, na dúvida, olhar como que faz os lançamentos, tá? Isso não vai mudar. Então, a gente quer que vocês compreendam essa parte. Então, pessoal, nessa presente aula, né, no capítulo que a gente fala de custo, diferenciamos custo de despesa, dizendo que a despesa vai para o resultado, enquanto o custo vai para o produto. Bom, os gastos que correspondem a custos ou despesas vão integrar o custo de fabricação ou resultado do exercício, conforme seja o sistema de custeio adotado. É claro que não é adotado, pessoal, qualquer tipo de sistema de custeio. O governo, o fisco, ele adota o sistema por absorção. Tá? O que é o sistema de absorção? É aquele sistema mais adequado para você integrar ao custo do produto. Tá? Por quê? Porque eu poderia jogar lá de qualquer forma um custo indireto na DRE e diminuir o faturamento, o lucro. E vocês, como eu falei para vocês, a maioria das empresas do lucro real, elas pagam impostos em cima do lucro. Então, o governo eles não quer que você faça pelo sistema de custeio lá, que vai englobar a maioria das despesas como indireto, para diminuir o lucro. Se você diminuir o lucro, você paga menos imposto. Se você pagando menos imposto, o governo recebe menos. Então, existe essa classificação, que a gente tem que verificar o melhor sistema de custeio, tá? Então, pessoal, temos o sistema de custeio direto ou variável, tá? Esse sistema ele vai contemplar o custo de fabricação somente de dois tipos de custos, que é os custos diretos ou variáveis, tá? Então, nesse caso, os custos indiretos, eles integram o resultado juntamente com as despesas, tá? Lembra que a gente falou? Custos é diferente de despesas. Então, nesse sistema, a gente vai juntar despesas e custos indiretos. Por contemplar o quê? Apenas parte dos custos incorridos de fabricação, né?
esse sistema ele não é aceito pelo fisco. Por quê? Para direcionar a contabilização dos custos incorridos ao produto, tá? Então, é aquilo que a gente fala, quando você aloca diretamente ao produto, você não diminui o lucro lá na DRE. Quando você não diminui, automaticamente você paga uma parcela maior de imposto. É isso. Até nisso a gente pode verificar como fazer o sistema de custeio de uma empresa, tá? Existe a forma lista? Sim, existe vários métodos, tá, pessoal? Então, eu acredito que vocês já ouviram falar muito aí daqueles advogados que agora estão ganhando muito dinheiro, principalmente está tendo empresa, e ela está vindo para o Mato Grosso, sobre a questão de vocês que fizeram financiamento, vocês podem fazer uma consultoria para ver o quanto vocês estão pagando a mais de impostos, né? Ou de juros, vamos dizer, né? Nem tanto impostos, mas de juros. Existe também a consultoria relacionada aos impostos, tá, pessoal? Então, não sei se vocês já viram lá que teve gente que reduziu 60%, né, do valor que comprou um veículo. Existem empresas desse tipo. Existem também empresas dentro da contabilidade que vai analisar a melhor forma do sistema de custeio, tá, pessoal? Então, existem esses métodos. Sempre procura um profissional, tá? É igual a gente fala, né? Quando você está com um problema de saúde, você procura um médico. Não vai procurar um enfermeiro, não vai procurar um técnico de enfermagem, você vai procurar um médico. Apesar que o enfermeiro, o técnico de enfermagem, ele pode te auxiliar, mas a gente procura um médico. Da mesma forma é você procurar o quê? Um contador. Ah, eu vou procurar um administrador. Pessoal, ele vai ter conhecimento de administração, de relatórios, mas exatamente essa parte, né, como alocar, como finalizar, é o contador, tá? Ah, vou procurar um economista. Pessoal, é diferente, né? Aí, se você quiser investir na Bolsa de Valores ou outros casos, aí você procura um economista. Então, cada um no seu canto. É o que eu falo para vocês. Nunca deixe de ter uma consultoria com um profissional certo, tá, pessoal? Vai ter uma empresa? Procure aí um contador da sua confiança, um contador que vai te dar assistência, porque ele vai ver a melhor forma, né, que tem para você ter a sua classificação da sua empresa e pagar um imposto aí adequado com o seu faturamento, tá? Então, pessoal, a questão da inclusão da carga de custos indiretos, justamente, né, juntamente com as despesas, onera o resultado. É o que eu estou falando, né? Tá aqui, ó, inclusão da carga de custos diretos, juntamente com essas despesas, ela onera o resultado. Então, ela vai dar uma diferenciação, né? Se você inclui os dois, se era para dar 20 mil de lucro, vai dar 10 mil. Então, vai onerar esse resultado, vai alterar. Por isso que é importante a gente verificar essa questão, tá? Bom, nos períodos em que a empresa industrial vender toda a produção, pessoal, iniciada e concluída no mesmo período, o resultado não será afetado. Entretanto, quando parte da produção for ativada, a adoção desse sistema vai implicar o quê? Em estoques e lucros líquidos subavaliados. Ou seja, não tem o lucro, não tem o estoque real. Eles são subavaliados, chamados subavaliados, tá? Ou subavaliados, é mais prático a gente dizer. Tá? Então, pessoal, esse sistema de custeio ele não é aceito pelo fisco. Ah, mas existem empresas que fazem? Existem, tá? Mas o governo ele não vai lá verificar o tipo de sistema de custeio que você está utilizando. Ele pode fazer lá uma visita indesejada, tá? Como a gente fala, o correto a gente tem que fazer. Estou fazendo o errado, né? Principalmente a gente fala sobre sonegação. Quando é que a Receita, a polícia vai numa empresa? Quando você tem uma investigação e verifica que está tendo algo, né, ali que não está dentro dos padrões. Então, eu posso utilizar um sistema de custeio aqui e continuamente lá funcionando. Futuramente pode dar problema? Pode. Tá? Se tiver uma investigação, se tiver uma fiscalização, basicamente vai verificar essa questão do sistema e aí a empresa vai ter que pagar os retroativos ainda com juros e multas. Tá? É importante essa questão. Então, a adoção do sistema de custeio direto fica restrita apenas para fins gerenciais, ou seja, para decisão, tomada de decisão. Para o fisco, não, tá, pessoal? Então, esse sistema de custeio, ele é muito utilizado aí para fins gerenciais, para o gerente, o administrador, para tomar uma decisão correta, tá? Então, nesse caso, o custo de produção do período, ele poderá ser obtido na demonstração dos custos dos produtos vendidos, tá? Tranquilo? Beleza, pessoal? Então é o que eu falo para vocês. Existe um sistema de custo adequado para cada tipo de empresa, tá?
Agora a gente vai falar um pouquinho do sistema de custeio por absorção. Já adiantando, esse é o que o governo pede, né? O fisco adota. Ele fala que todas as empresas devem adotar um sistema de custeio por absorção, onde você vai alocar corretamente os custos, tá? Então, esse sistema de custeio ele vai contemplar como custo de fabricação todos os custos incorridos no processo de fabricação do período, seja eles diretos ou indiretos, tá? Nesse caso, somente as despesas vão integrar o resultado do exercício. Tá aqui, ó. Tá vendo, pessoal? No outro, a gente viu que os custos indiretos integrava, né? Nesse não, esse só as despesas. Então, se eu tenho custo, tenho despesa, vai dar um valor maior. Se eu tenho só despesa, vai dar um valor menor. Então, se eu tenho a questão de uma despesa menor e uma receita maior, eu tenho um valor, resultado do exercício maior. Então, é esse valor maior que eu pago o imposto, tá? Entenderam? Então, se eu tenho custo mais as despesas, um valor maior de diminuição. Se eu tenho despesa apenas, eu tenho um valor menor de diminuição, tá? Um exemplo, tá? Bem prático para vocês compreenderem. Vamos supor que eu tenho um custo aqui de 10 mil, despesas de 10 mil, vai dar 20 mil. Se eu tenho um faturamento de 40, 40 menos 20 sobra 20, né? Mas se eu tenho um faturamento de 40 menos 10, sobra 30. Então, em cima desse 30 é onde eu faço a minha tributação, tá? Então, não é à toa que o governo não adota, tá? Então, adotando esse sistema, pessoal, o custo de produção do período ele pode ser obtido também na demonstração dos custos dos produtos vendidos. Tá aí a sacada, né? A jogada que a gente fala sobre essa questão de você trabalhar, você contemplar tanto os custos indiretos como a questão das despesas, ok? Sistema de custeio RKW. O que é esse sistema de custeio, pessoal? Esse sistema é o RKW, ele foi criado por um órgão governamental da Alemanha, que algumas empresas utilizam aqui no Brasil, tá? Para fins gerenciais e para fins de fisco. Então, contempla como custo dos produtos todos os custos e as despesas incorridas no período. Então, só para vocês terem ideia. Lá no custeio variável, a gente viu que eram os custos indiretos e as despesas. Aqui, pessoal, ele engloba tudo, tá? Então, existem os custos indiretos, os diretos e as despesas. Então, vai diminuir mais do que o sistema de custeio variável, tá? Então, no Brasil, contabilmente, ele é inviável, né, a adoção desse sistema, uma vez que ele fere tantos princípios da contabilidade, especificamente o princípio da competência, como também se incompatibiliza com a legislação tributária. Então, mais um exemplo que eu coloco, né? Faturamento 40 mil, custo diretos 10 mil, custos indiretos mais 10 mil e despesa mais 10 mil. Sobrou 10 mil. E aí? Né? Você vai pagar só imposto em cima de 10 mil? Então, existe essa questão do sistema de cada um, né, fazer ou manipular, diferenciar de uma forma que o fisco ele não perceba no momento, mas posteriormente ele pode verificar essa questão. Por quê? Primeiro, pessoal, o que a empresa ela faz quando ela diminui a questão lá do lucro líquido? Ela aumenta as despesas. E quando você tem um faturamento muito alto e você tem uma despesa muito alta que não está alocada ao custo de fabricação, basicamente você manda aqueles relatórios para a Receita. Então, existe a questão dos livros fiscais. Então, não é à toa que a Receita ela descobre, tá? Quando se fala assim, o empresário foi preso por sonegação, uma empresa está sendo investigada, por causa disso. Ela fatura muito, ela tem muitas despesas, mas é feita uma análise prévia pela Receita Federal. Mas espera aí, né? Por que ela tem um faturamento grande e as despesas, os custos dela também são muito grandes? Se uma empresa do mesmo ramo está tendo um faturamento X proporcional. Então, existe essa questão de análise, tá, pessoal? Então, não é à toa que é descoberto isso. É uma verificação. Por isso que, às vezes, fica lá 2, 3, 4 anos investigando, tá? E aí, quando se pega uma empresa desse porte, desse tipo, ela acaba quebrando, né? Fechando as portas. Por quê? Porque a multa é muito pesada. Aí entra a questão de milhões de reais, tá? Mas aí a questão, ela faturou muito, né? E aí depois vão bloqueando todos os bens lá dos sócios, principalmente, tá? Não tem como. Aí vocês vê lá, encontram um monte de milhões de reais em casa, né? Cofre, fundo falso, é por causa disso, tá ok? Então, pessoal, esse aqui não é viável a adoção do sistema, principalmente pelo fisco, tá? Então, existem esses 3 tipos aí de sistema de custeio, que a gente passa para vocês
compreender. Então, o mais adotado é o sistema de custeio por absorção. É uma questão de prova, tá? Qual que é o sistema adotado pelo fisco no Brasil? Qual que é o melhor sistema de custeio, né? Ou sistema adotado, porque os outros não é adotado. Sistema de custeio por absorção. Beleza? Tranquilo? Bom, prosseguindo então, pessoal. Materiais. Agora a gente fala questão dos materiais. Então, quando estudamos os elementos componentes de um custo de fabricação, dissemos que materiais são os objetos utilizados no processo de fabricação, tá? Dissemos também que alguns materiais integram o produto, por exemplo, as matérias-primas, que é o material principal, né? E os materiais secundários, enquanto que os outros são consumidos no processo de fabricação sem integrar os produtos. Então, sem eles, pode-se produzir, apenas vai finalizar aí, vai ficar sem o acabamento ou o fechamento ali para venda, né? Como embalagens, né? Aí entra a questão do plástico, papelão, entre outros, tá? Como a gente fala, os materiais secundários. Enquanto que outros são consumidos no processo de fabricação sem integrar os produtos, como ocorre os materiais auxiliares, que a gente passou, lixa, estopa, né? Ah, mas eu posso utilizar aí algum equipamento que pode lixar? Pode, né? Hoje existe equipamento que você tem lá, principalmente ali na parte do esmeril, né? Que a gente pode trocar aquela peça e colocar como se fosse uma lixa, né? E aí evitaria o gasto maior excessivo de lixo, porque quando você lixa na mão, automaticamente você gasta mais. Então existe essa questão dos materiais auxiliares até nisso, para você determinar aí e de utilização na empresa, tá? Como os materiais de limpeza, entre outros também, tá? Temos a classificação dos materiais, tá, pessoal? Então a gente falou de custos, a gente falou de despesas, agora a gente fala de materiais, tá? Então vocês podem ver que às vezes se repete, né? Materiais eles podem ser classificados como diretos ou indiretos, tá? Materiais diretos, pessoal. Então são considerados aí diretos todos aqueles materiais que vão, né, ser aplicados aí no processo de fabricação ou integram nos produtos fabricados, tá? Como ocorre com a matéria-prima e os materiais secundários, tá ok? Então, só para vocês terem ideia, materiais diretos, matéria-prima e materiais secundários, tá? Então, devem ser classificados também como diretos os materiais de embalagem, quando aplicamos nos produtos dentro da área de produção. Então, tá aí, ó, materiais diretos vai englobar matéria-prima, secundários e materiais de embalagem, tá? Então, os materiais diretos são assim denominados, por quê? Porque além de integrarem os produtos, suas quantidades e valores podem ser facilmente identificados em relação aos produtos fabricados, tá? Assim, a atribuição dos custos desses materiais aos produtos é feita sem dificuldades, tá? Então, aí a gente não tem dificuldade para fazer a questão da classificação. E aí é importante a gente verificar essa parte, tá? Não, é igual eu falo, quando você tem já um produto definido que você vai utilizar, entra com uma questão aí do material direto, né, na fabricação de um determinado produto. Isso não ocorre nas empresas comerciais, tá, pessoal? Então, se vocês forem verificar, na empresa comercial não tem essa questão dos materiais diretos. Ele só é aplicável em uma empresa industrial, quem sabe, né, uma prestadora de serviço ali, quando você coloca uma peça, né, uma caixa para entregar para o cliente, e aí entra essa questão da classificação, tá? E os materiais indiretos? Nós temos a classificação dos materiais indiretos. Falamos já sobre os diretos. Indiretos, pessoal, são considerados aqueles que, embora aplicados no processo de fabricação, eles não integram os produtos. Tá? Então, exemplos que a gente passou aí são os combustíveis, lubrificantes, que vão ser utilizados na manutenção das máquinas, tanto os equipamentos industriais, como as lixas e estopas, tá? Aí temos a questão aí na indústria de moldes de madeira, que é as facas, que a gente já falou, na indústria de confecção, material de limpeza, né? E outros materiais consumidos aí na área de produção. Então, os materiais indiretos são assim denominados por quê? Porque não integram os produtos fabricados de uma forma geral. Eles não vão integrar. Então, entra com uma classificação de materiais indiretos. Isso também é uma pergunta aí de prova, né? Quais são os produtos abaixo que podem ser classificados como materiais indiretos? E aí a gente vai colocar alguns itens desses e vocês vão escolher a alternativa, tá? Então, não integra os produtos fabricados, sendo as suas quantidades e valores que não podem ser facilmente identificados, tá? Em relação aí que a gente pode classificar em cada produto de fabricação, tá? Dentro dos materiais, pessoal, né, nós temos o estoque de materiais.
Então, o almoxarifado é um órgão da empresa, principalmente industrial, tá? A empresa comercial tem? Tem. Mas aqui a gente classifica como almoxarifado um órgão da empresa industrial. Onde vai ser o quê? Onde vai ser destinado o quê? Vai ser armazenados os materiais que serão aplicados no processo de fabricação ou, quem sabe, consumido nas diversas áreas que vão compor aí a empresa industrial. Tá? Então, os responsáveis pelo almoxarifado, pessoal, cuida do recebimento, tanto a estocagem, conservação, controle e distribuição dos materiais, tanto para a área de produção como para as demais áreas da empresa. Tá? Então, é o classificado aí como os estoques de materiais, ok? Mercadorias. Mercadorias são os objetos que as empresas compram para revender sem transformá-los. É aquilo que eu falei para vocês, né? Então, uma empresa aí, principalmente comercial que a gente tem em Sinop, nós temos muitas empresas comerciais, seja de roupa, seja de peças, seja de brinquedos, né? Entra como mercadorias. É aquilo que você comprou para revender e você não vai transformar. Então, por isso que diferencia uma para outra. É por isso que a gente fala, não se tem custo numa empresa comercial. Tem numa empresa industrial ou prestadora de serviço, mas comercial não tem, tá? Então, as empresas, pessoal, que compram mercadorias para revender são conhecidas por empresas comerciais, né? Então, há empresas que atuam tanto no ramo industrial como no comercial. Então, caso em que, paralelamente, a atividade de produção exerce, também a atividade de compra e revenda de mercadorias, elas são diferentes. Existem as empresas do ramo industrial, que produz e repassa para uma empresa do mesmo grupo para revenda, mas cada uma tem a sua descrição, tá? Ramo industrial, aquela que produz, aquela que fabrica, né, confecciona. E a comercial é aquela que recebe apenas para vender. Ocorre muito isso, né? Hoje nós temos muito essa questão, principalmente indústria aí de metalúrgica, né, do ramo industrial, que fabrica, não sei se vocês já viram, mas existem empresas que fabricam aquelas treliças, classificada como industrial, e tem a empresa do mesmo ramo, né, comercial. Então, recebe aquela treliça. Então, para a contabilidade das duas, se tem a diferença, tá, pessoal? Então, existe em uma para industrial, existe outra para comerciais. Então, se vocês observarem, né, eu não sei se alguém falou esses dias na aula, não sei se foi vocês, mas existem empresas que quando ela tem um faturamento muito grande, ela abre outro CNPJ. Isso vai ocorrer muito, tá, pessoal? Não sei se alguém já viu falar sobre isso, mas existe empresa, assim, quando ela chega no limite do faturamento para ela passar para outros, né, termo de tributação, ela basicamente ela abre outro CNPJ. Acho que eu acredito que foi outro aluno, né, da outra faculdade que eu dou aula, que falou que a empresa que ele trabalha tem 4 CNPJ, pessoal. Aí vocês falam, mas para que tudo isso, né? Justamente para vocês controlar a questão do faturamento, né? E essa empresa que ele trabalha já estaria abrindo o 5º CNPJ. Por quê? Porque a empresa estava faturando aí um valor muito grande, quase R$1 milhão por mês, tá? Então ela queria continuar como uma empresa simples nacional, mas aí ela precisaria se adaptar e abrir outro CNPJ, tá? Então é isso que ocorre muito com as empresas. Então, tem empresas aí que abrem 3, 4, 5, 6 CNPJs. Tá, pessoal? Então, existe essa questão da diferença. Né? Por que um mesmo proprietário de uma empresa tem 5 CNPJ? Por causa dessa questão do faturamento. Quanto mais você faturar, mais você vai pagar. Então, até nisso, vocês têm que controlar a empresa de vocês. Existem métodos lícitos? Claro. Ilícito, quando a gente fala em lícitos, é o errado, né? Mas quando se fala lícitos, é que você pode fazer. Não, nenhuma pessoa é impedida de abrir aí 2, 3 CNPJs. Vocês podem. Depende também do que você está atuando. E aí a empresa conciliou, né, com essa parte, tá? É uma empresa de piscinas, né? E essa empresa até me surpreendi. O faturamento dela chega a 1 milhão, quase R$1 milhão por mês. E aí existe uma empresa que faz a piscina, né? Aí entrega para uma empresa do mesmo ramo, que só vende, e aí tem outra empresa que só presta serviço, e tem outra empresa que só vende peças, tá? Acessórios aí. Então, só para vocês terem ideia como que o empresário fez. Provavelmente algum contador auxiliou ele, né, nessa questão. Então, basicamente, ele fez não tá errado, tá, pessoal? Isso aí não tá errado. Eu acredito que vocês vão trabalhar
com questão com... Aí vai ter um pouquinho mais de trabalho, porque são 5 empresas, né? 4, 5 empresas para vocês trabalharem, definir a questão aí do movimento, tá? Vocês vão ter despesas, né? A industrial vai ter o custo, as demais vai ter as despesas chamadas operacionais, tá? E aí dá para você controlar essa questão e basicamente você tem aí essa possibilidade de pagar uma carga tributária menor, tá? Bom, produtos acabados, então dentro dos materiais a gente fala dos produtos acabados. Então, produtos acabados são os objetos fabricados pela empresa industrial, depois de concluída a última fase da produção, né? Então, os produtos acabados eles são transferidos para o almoxarifado, tá? Que aí a gente pode também classificar como estoque, onde vão ficar armazenados ali aguardando o momento da venda, tá? Então, a gente tem um estoque de produtos acabados. Então, vocês podem encontrar como almoxarifado ou estoque de produtos acabados, tá? Produtos em elaboração, então compreende os produtos cujos processos de fabricação ainda não foram concluídos, tá? Então, fisicamente, esses produtos não passam pelo almoxarifado, por quê? Porque depois continuam sendo processados na área de produção da fábrica. Então, é uma etapa posterior, tá? Entretanto, pessoal, no encerramento de cada período, com a finalidade de se apurar o resultado, né, elaborar o balanço patrimonial, torna-se necessário conhecer o montante do custo dos produtos que se encontram em fase de elaboração. Isso é importante a gente verificar, tá ok? Pessoal, só um minutinho, eu vou pegar uma água ali, tá? Só um minutinho. Beleza, pessoal, agora sim, né? Depois que peguei uma aguinha ali, já dá para concluir aqui a nossa aula de hoje. Então, pessoal, seria essa questão dos produtos em elaboração. Então, quando a gente fala materiais, tem muita coisa, né? Produtos acabados em elaboração, já os produtos finalizados, tá? E aí nós temos a questão dos critérios de avaliação dos estoques de bens adquiridos, tá? Então, isso aqui principalmente é para uma empresa comerciais, né? Principalmente para as empresas comerciais. Então, os principais critérios que a gente pode utilizar para avaliação dos materiais adquiridos e mantidos em estoque pelas empresas industriais comerciais, mas ela é adotada muito mais pelas empresas comerciais, tá, pessoal? Então, seria de bens adquiridos. Quando a gente fala bens adquiridos, já é um bem pronto, tá? Por quê? Porque aqui poderia ser estoque de matérias-primas adquiridas. Ah, eu posso utilizar para empresas industriais? Pode, tá? Algum bem que você vai utilizar para a fabricação dos produtos. Por isso que eu falo, ela é mais classificável, mais utilizável para uma empresa comercial, mas pode ser também para as empresas industriais. Não é muito comum, mas se utiliza, tá? Então, os custos desses materiais, ele é determinado aí com base no valor de aquisição constante, principalmente das notas fiscais de compra, acrescido de despesas acessórias, né? Quais são essas despesas que a gente fala acessórias? São aquelas que vêm de frete, seguro, né? E dos tributos considerados não recuperáveis, isso é, aqueles que, embora tenham incidido nas compras de materiais destinados às vendas ou serem aplicados no processo de fabricação. Então, não vão incidir nas vendas desses materiais ou dos produtos com eles fabricados. O que isso quer dizer? Se a gente for verificar, pessoal, para quem compra aí mercadoria de fora, existe a cobrança do ICMS, certo? Acredito que a maioria de vocês aí, alguns possa já ter conhecimento, trabalha com isso. Então, quando passa lá na barreira, existem várias barreiras, quando a mercadoria vem de fora, o transportador ou quem está trazendo a mercadoria tem que passar na barreira, tá? Não sei se vocês já viram isso, mas quando se passa um caminhão com mercadoria que não passa na barreira, os fiscais vão atrás com a polícia, tá? Aí você vai pagar uma multinha lá, por isso que não é muito comum essa questão das pessoas não parar, porque além de você receber uma multa, ou pode ser que seu produto seja
apreendido, tá? Então, exatamente, tá? O Alisson falou aqui, nem o sol passa sem ICMS agora, mas vocês viram lá, Alisson e os demais, que não vai ser mais tributado, tá? A energia solar. Então, os deputados fizeram alguma coisa que presta agora. Eles vetaram aquela cobrança, tá? Então, não vai ter mais. Então, para vocês aí, essa notícia saiu ontem à noite, que para quem tem aí energia, quem trabalha com produtos, né? Instalações, principalmente produtos, as peças que são já cara, não vai ter a tributação do ICMS, tá? Então, o governo aí queria tributar o sol, vamos dizer assim, né? Principalmente com essa questão da cobrança, não vai ter mais, tá? Os deputados acordaram para a vida, fizeram alguma coisa, no mínimo, que presta, pelo menos, né? E barraram, vetaram essa questão aí da cobrança do ICMS. Então, provavelmente vai continuar aí um preço, né? O mesmo. Por quê? Porque se fosse tributar, teria a tributação de você ter em casa e tributar a questão também dos materiais em si, tá? Existe a tributação dos materiais? Sim, existe, mas aí existiria um outro método de cobrança, tá, pessoal? Além de cobrar a energia de vocês, né, que a gente já paga o ICMS lá na conta de energia, teria a questão da cobrança da energia solar também, produzida por vocês, pelo equipamento de vocês, tá? Aí não seria da rede. Então, graças a Deus, não vai ter essa cobrança do ICMS, tá? Uma preocupação aí a menos para os empresários, né? Por quê? Porque se tivesse uma cobrança, diminuiria aí a compra, né? Eu acredito que muita gente hoje está adotando. É um método melhor, se a gente for ver um método melhor, a gente ter energia solar em casa, muito bom. Por quê? Porque vocês estão vendo aí que a seca já está atingindo, né? Algumas hidrelétricas. Então, se você tivesse energia em casa, você diminuiria muito da rede. Mas por que o governo não quer? Né? Porque isso é passageiro, isso vai passar, logo vai chover, né? E outra coisa, o governo não ia receber, não é assim? Exato, o governo não ia receber. Então é um método que eles utilizam de barrar, né? As placas solares ainda são muito caras, né? O payback, que seria o retorno do investimento, ainda é muito longo. Então o governo ele não quer, né, contribuir para que você tenha energia solar, porque depois você vai deixar de utilizar da rede. Se você deixa de utilizar, você paga menos, né, e automaticamente menos imposto entra no cofre do governo. Existe tudo isso, tá? Então, se a gente for analisar, a gente verifica a questão aí também das corrupções que ocorrem. Vocês viram que a Eletrobras ela vai ser privatizada, tem a pretensão, né, foi aprovada aí pelo Congresso Nacional, tá? E, basicamente, existe essa questão, tá? Existe essa questão da gente querer contribuir, mas que o governo barre um pouco. Por quê? Porque ninguém pode, nem todo mundo pode ter. Por isso que é muito caro. Que o governo joga lá alto para, né, nem que todo mundo tenha, justamente por causa disso. Imagina, né? Todo mundo utilizando sua energia, jogando para a rede. E aí? Você vai pagar que conta? Porque quem tem energia solar em casa, você paga uma taxa, né? A taxa mínima, né, principalmente para a Energisa, que você tem que ter, e ainda retorna, diminui essa questão. Mas aí diminuiria muito, né? Vamos ver o que vai acontecer agora com essa privatização aí, realmente se vai finalizar aí a privatização da Eletrobras, né? Chamado cabine de empregos, né? Existe muito essa questão aí, principalmente. Mas é isso que a gente fala, tá, pessoal? Então, nós temos a questão dos tributos não recuperáveis. Então, se você é uma empresa simples nacional, você não recupera mais. Então, passou lá na barreira, você vai pagar aquele imposto. Quando é que eu consigo recuperar? Quando você é uma empresa, principalmente as empresas de lucro real, que elas têm, vamos dizer assim, essa oportunidade de recuperar o imposto que ela pagou. Então, eu trabalhava numa empresa que ela pagava o ICMS, tá? Lá na entrada da mercadoria, que vinha fora, tá, pessoal? Se for dentro do estado de Mato Grosso, você não paga ICMS, que são guias separados. Se você compra fora, você paga. E a empresa lucro real, por ela ter um faturamento muito grande e também uma carga muito grande, ela consegue ainda recuperar algum percentual, tá? Diferente da Simples Nacional, ela não tem direito à restituição ou recuperar o imposto que ela pagou, tá? Então, quando a gente fala, isto né, que a gente fala sobre tributos, é aqueles que, embora tenham incidido na compra de materiais destinados à venda ou serem aplicados no processo de fabricação, não vão, né, não incidirão nas vendas desses materiais ou produtos com eles fabricados, tá?
Existe dentro dos critérios de avaliação dos estoques, pessoal, nós temos os critérios mais conhecidos, tá, para avaliação desses estoques. É o custo específicos, método PEPS, o EPS, o médio ponderado móvel e o médio ponderado fixo, além do preço de venda, que é a questão da subtração à margem de lucro, tá? Que a gente vai falar um pouquinho de cada um aqui. O que é o critério do custo ou preço específico? Quando a gente fala sobre esse critério, pessoal, é o critério de avaliação dos estoques, tá? Específico, que consiste o quê? Em atribuir a cada unidade do estoque o preço efetivamente pago por ela, tá? É um critério que a gente pode dizer que só pode ser utilizado para bens de fácil identificação física, tá? Como os imóveis para revenda, veículos, entre outros. Aí existe a questão desse critério do custo, ou seja, o preço específico, aquele valor que realmente eu paguei. É o chamado critério de avaliação de estoque, tá? Bom, dentro dessa questão aí do específico, pessoal, esse critério ele pode ser adotado também para quê? Para atribuir custos aos materiais aplicados na produção, né? No caso em que a empresa industrial ela vai efetuar uma determinada compra para uma aplicação direta no processo produtivo, sem que os materiais passem pelo almoxarifado. E aí ela adota o valor específico da última compra, que a gente vai ver posteriormente sobre a questão do método PEP e WEPS, né? O que seria isso? Então, nesse caso, sendo um material adquirido especificamente para ser aplicado na fabricação de determinado produto, por meio de uma ordem de produção, o custo desse material será o valor pago na sua aquisição, sem maiores complicação. Então, você já especifica qual o valor que eu vou definir, tá? Por isso que a gente fala, é o custo ou preço específico aí de um produto na ordem da produção. Critério PEPS. O que é o critério PEPS? É um critério de avaliação também. Então, o PEPS, pessoal, significa primeiro que entra, primeiro que sai, tá? Também conhecido por FIFO, tá? É uma iniciais aí da língua inglesa. Adotando esse critério, pessoal, para avaliar os estoques, a empresa sempre atribuirá aos materiais em estoque os custos mais recentes. Esse método, pessoal, alguns mercados adotam ele, tá? Seria o primeiro que entra e o primeiro que sai. Por quê? Porque quando você compra uma mercadoria, ela tem uma data de validade. Então, aquele primeiro que entrou, você já coloca. Eu não sei se vocês já observaram, mas algumas prateleiras, alguns estandes, existem produtos com datas que podem, tá, pessoal? Nem sempre é a mesma data. Elas podem variar conforme a data de vencimento. Então, os primeiros que vão vencer, eles colocam na frente, e os que vencem daqui um tempo a mais, eles colocam no fundo. Por quê? Porque daí o cliente vai lá, pega o primeiro e já saiu o produto. Ele não fica muito tempo na prateleira. É a avaliação de estoque que ocorre muito, tá? Então, o objetivo é usar o primeiro lote de produtos, ou seja, o mais antigo, até que todas as unidades se esgotem. Isso ocorre muito, principalmente, eu não sei se vocês já viram, a questão de produtos perecíveis. Existem alguns mercados, tanto o mercado que nós temos aqui, o açaí, atacadão, às vezes você vai lá, não tem produto ou tem poucos produtos na prateleira. Por quê? Porque ele deixa lá até o consumidor levar aquele restante. Ele não coloca um novo, tá? Ah, mas está faltando mercadoria? Não. Às vezes tem estoque, mas eles fazem isso para que você leve o produto e não vence lá na prateleira. Então não é à toa que às vezes você chega numa prateleira e tem poucos produtos, tá, pessoal? Então é um método de avaliação de estoque que a empresa faz, tá? Então, em seguida, como a gente fala, em seguida começa-se a usar o segundo lote mais antigo até que ele termine assim por diante, tá? Então, por suas características, essa estratégia existe, né, da avaliação de estoque, requer que o custo do produto estocado seja armazenado de maneira seriada, tá? Então, para melhor entender, veja aí um exemplo com o item que conta aí com 3 entradas no estoque. Então, a primeira delas foi de 20 unidades, no valor de R$15 cada, tá? Esse é o método PEPS, tá? Primeiro que entra, primeiro que sai. Segunda, foi 30 produtos com um custo de R$14. E a última registrou 10 elementos a R$17. Como que funciona? Nesse caso, sua empresa deve usar primeiramente as 20 unidades com um custo de R$15. Tá aqui, ó. Tá? Então, um método que a gente utiliza de avaliar estoque. Depois de que eles terem sido terminados, começa a esgotar a segunda entrada, de 30 itens por 14. Então, tá aqui, ó, a segunda. E, por fim, utiliza-se as últimas 10 mercadorias a 17. Mas é só para avaliação de estoque? Não, pessoal, existe também a questão do vencimento,
Então, a empresa já utiliza pelos métodos mais abrangentes, né? Não só o critério de avaliação de estoque, ou seja, o quanto vale o estoque, mas também eles utilizam a questão da data de validade, tá? Mas aqui a gente trata como a questão do custo, tá? Então, a gente falou aqui o método PEPS, e agora a gente tem o EPS. O EPS é o contrário, tá, pessoal? O último que entra, primeiro que sai. É também conhecido como LIFO, também iniciais da língua inglesa. Tá? Adotando esse critério, para avaliar os estoques, a empresa sempre atribuirá aos materiais em estoque os custos mais antigos. Tá? É importante a gente verificar. O exemplo, né? O que está no topo é o mais atual e é o primeiro a sair. Por exemplo, há 3 entradas de mercadorias no seu estoque. A primeira é de 20 itens, a R$15 cada. A segunda de 30 unidades, a 14. E a terceira com 10 exemplares, a 17. Ou seja, o primeiro lote que vai sair vai ser o de 10 produtos, ó, o último que entrou, tá? Pelo valor de 17. Nesse método, o custo das mercadorias comercializadas reflete o valor dos elementos comprados recentemente. Então, o total armazenado em estoque é calculado de acordo com o preço mais recente, que tende a ser mais alto. Essa situação gera uma supervalorização dos produtos e, como consequência, um crédito positivo no fim do exercício. O que isso representa? Aqui a gente falou do PEPS e aqui do EPS. Pessoal, isso aqui nada mais é do que os valores do produto, tá? Isso acontece muito lá na questão da compra de gás, né? Ou compra de combustível. Vocês vê muito isso, tá? Exemplo. O cara comprou lá 20 dias uma carga, um exemplo aqui. Vamos colocar aqui a R$15 o litro, tá? Depois ele comprou uma carga 14 e a terceira ele comprou a 17. Ele vai adotar o valor maior, tá? Então isso aqui, pode ser que seja menor? Pode ser também, mas sempre há atualização de valores, tá? Então existe critérios de avaliação, sempre esse último que entra, ele pode utilizar os dois? Pode, mas aqui a gente pode dizer que ele sempre utiliza com o valor maior. Tá aqui, ó. Então essa situação ela gera uma supervalorização do produto. Então o que ele pagou 14, ele estaria vendendo um exemplo, a 17. Mas se ele comprou, já está avaliando essa mercadoria a 17, ele vende por 20. Então ele está ganhando, tá? R$6 aqui em cima desse valor ou R$5 desse valor dessas mercadorias, tá? Então existem esses vários métodos. É o que a gente passa para vocês. São critérios de avaliação de estoque. E aí nós temos o critério do custo ou médio ponderado móvel, tá, pessoal? Então, adotando esse critério, os materiais estocados serão sempre avaliados pela média dos custos de aquisição, sendo esses custos atualizados após cada compra efetuada, ou seja, feito uma média, tá? Esse critério, pessoal, é denominado de custo ou preço médio ponderado móvel, pois toda vez que ocorrer compra, né, por custo unitário, diferente do que constares do estoque, o custo médio se modificará, tá? Então, se faz uma análise, uma compra, né? Comprei tantos produtos por R$20, comprei tantos produtos por 30. Então, eu faço uma média dos dois, fica um valor de R$25. Tranquilo? E aí nós temos a questão, né, do fixo. Então, temos o critério do custo ou preço médio ponderado fixo. Adotando esse critério, os materiais estocados serão avaliados somente no final do período, normalmente no final do ano. Então, pela média dos custos dos materiais que estiverem disponíveis para quê? Para venda ou uso durante o período. Esse critério, ele consiste no quê? Né? Ele consiste no custo médio dos materiais disponíveis para venda ou para uso, que é apurado uma vez, só uma vez, ou no final do período. Então, estipula-se um valor final. Às vezes ele está um valor, no exemplo, de R$14, depois 17, depois ele abaixa para 15. Então, você estipula um valor já fixo até o final do ano para não ter essa questão de variação. Era o que ocorria aí na questão dos combustíveis, né? Lembra lá hoje ele aumenta e diminui conforme a bolsa de valores, né? Ou o aumento do dólar, vamos dizer, não bolsa de valores, o aumento do dólar. Mas se vocês perceberem, nos tempos passados eles congelavam os valores. Então é o valor médio ponderado fixo e depois teria uma atualização posteriormente, tá? Bom, enquanto o custo médio ponderado móvel ele é atualizado durante o exercício, tantas vezes quantas forem as compras efetuadas, o custo médio ponderado fixo é apurado uma só vez, e no final do exercício, após a última compra e a última venda tiverem sido efetuados, tá? Então, para obtê-lo, basta dividir o custo total dos materiais disponíveis para venda ou para uso pela quantidade total desses materiais, tá?
Bom, e aí o critério de venda é diminuído da margem de lucro. Então, essa avaliação de estoque, pessoal, se tem aí pelo critério do preço de venda que a gente pode classificar como diminuído da margem de lucro, também conhecida por critério ou método varejo. Está previsto aí na normativa, né, Normas Brasileiras de Contabilidade, chamada TG 16 do artigo 295, trata sobre essa questão, né, qual que seria a forma mais viável, né, mais viável, vamos dizer. Então, como opção para ser adotada nos casos em que não sejam viável a aplicação de outros critérios, a gente pode adotar esse, tá? Então, esse critério, muitas vezes usado, principalmente aí no setor varejo, ele serve para mensurar os estoques de grande quantidade, tá? De itens que vão ali mudar rapidamente. Então, consiste na obtenção do custo, que a gente pode classificar como de produção ou aquisição, que vai subtrair a margem de lucro do preço de venda. Isso aqui já é um método mais, eu não trouxe nenhum exemplo aqui, mas nada mais é do que você adotar um valor já estipulado tanto do preço de venda e uma margem de lucro. Conforme você tem uma aquisição de um valor, você aloca uma margem de lucro conforme ali for evoluindo a questão das vendas, tá? Então isso aqui é muito raro acontecer, mas existe algumas empresas que adotam esse critério de avaliação de estoque. Tranquilo? Bom, pessoal, então é um método que a gente fala para vocês. São vários métodos, né, vários critérios que a gente falou hoje, que entra aí a questão do custo, tá? É importante a gente compreender essa parte aí, tá ok? Pessoal, dúvidas, perguntas? Beleza? Compreendido? Bastante coisa, né? Bastante coisa, pessoal. E olha que eu não trouxe o exercício, né? Justamente que aí ia complicar mais um pouco. Por isso que eu falei para vocês. É importante a gente fazer na próxima aula só os exercícios para vocês ir compreendendo como que faz. Primeiro traz teoria, explica, mas aí a gente... E aqui ainda é uma forma mais sintética, né? Não é uma forma mais abrangente, mas algo que vocês possam compreender. Por isso que eu falo. É importante a gente assistir, tirar dúvidas, fazer os exercícios. Por isso que eu falo, passo o exercício baseado no que eu resolvi, para não ter uma dificuldade tremenda. Tá? Que é aquilo ali que funciona. Dá para complicar? Dá. Mas não é o meu intuito, né, de complicar. Eu acredito que tem outras disciplinas aí de sistema de informação que realmente exigem um pouco mais de vocês. A contabilidade não é fazer o aluno reprovar por ele não saber desenvolver uma escrituração. Não é o mérito. Não, eu não pretendo reprovar aluno por isso, tá? Mas que vocês compreendam. É uma coisa fácil, compreenda que isso vai ser na vida de vocês posteriormente, tá? E isso vai ajudar muito vocês compreender quando vocês forem empresário ou trabalhar numa empresa, alguém perguntar. Isso é importante a gente passar para vocês. Tranquilo? Pessoal, dúvidas, perguntas? Então, a atividade de hoje é baseada naquele exercício que vocês fizeram também, da última aula. Refaça, tá? Eu passei um outro exercício. Não vou entrar no novo conteúdo, pessoal, porque eu não expliquei o exercício. Então, eu prefiro que vocês escriturem novamente, façam os razonetes e no final façam o balanço, tá? Eu vi que muitos, eu não corrigi ainda. Essa semana acredito que eu consigo já corrigir todas as atividades de vocês, tá? Eu acredito que a maioria conseguiu aí desenvolver o exercício. Mas tenta compreender, pessoal, débito e crédito, como que funciona, tá? Uma coisa bem simples. No próximos exercícios, a gente vai trazer uma DRE. Então, vocês vão compreender como que funciona a questão do lucro ou prejuízo. Como que eu faço com esse valor? Para onde que eu transfiro? A gente vai transferir por balanço e faz o fechamento igual vocês estão fazendo, tá ok? Pessoal, então, muito obrigado, tá? Ótima noite aí para vocês. Então, daqui a pouquinho tem atividade. Não esqueça que aí a entrega é para amanhã, tá? Não deixe de entregar. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Mas quinta-feira que vem a gente já vai trabalhar só com exercício, vou trazer só exercício. Pode ter alguma teoria, alguma outra coisa ali, mas eu vou tentar trabalhar só exercício com vocês nas duas últimas aulas para vocês compreenderem sobre a questão de custo, tá ok? Ótima noite, não esqueça de colocar o nome de vocês aí no chat, tá? Coloque aí presente, que eu já, daqui a pouquinho eu já vou lançar. Eu só vou lançar a presença amanhã, pessoal, por quê? Porque eu vou aguardar, eu vou postar a enquete do pessoal aí. Por quê? Porque alguns que não assistiram vão responder a enquete, e aí provavelmente amanhã ou depois eu coloco já a presença. Confira a presença de vocês, já estão lá lançado, tá? Eu já tenho todos os vamos dizer assim,
as presenças, né, as frequências de vocês aqui, tá? Professor, fiquei com falta, eu vou conferir o documento que eu tenho aqui, tá? E aí a gente conserta lá, mas acredito que a maioria de vocês que estão presentes aqui não tem essa questão de tantas faltas, somente quem faltou, tá? Então só confere lá por quê? Porque existe um limite de falta. Lembrando que nesse semestre vai ficar registrado lá a reprovação de vocês, diferente do PLSE, né? Então, não adianta você estiver 9, 10 e reprovar. Vai não, esse semestre não vai não. Oi? Esse semestre não vai não. Quem que falou? O coordenadora falou pra gente. Até agora não passaram nada para nós, viu? Então, Até o começo do semestre era para ser assim mesmo, mas daí derrubaram essa questão e não vai ser contabilizado no currículo. não, tranquilo então. Se passaram lá para o nosso departamento, não passaram, tá, pessoal? Então não precisaria nem fazer chamada, né? Então pediram para a gente fazer, mas isso aí é uma questão. Estou lançando falta, então se o sistema gerar reprovado lá, daí se passa para o outro departamento, mas até agora não foi cobrado. Por isso, o PLSE, pessoal, eu nem fazia chamada, tá? Então nesse cobraram para a gente fazer chamada e vai ser lançado as presenças, né? Vamos ver o que vai acontecer lá, essa questão. Pode acontecer que o Alisson está falando aí, a questão de ficar registrado então, mas o aluno ele pode reprovar por falta, né? É isso, Alisson? Ele não vai ficar registrado. Isso, ele reprova por falta, ele reprova por falta, mas se você chegar a reprovar, não vai contabilizar no seu currículo acadêmico. Tá. Não, entendi agora. Não, tranquilo então. Então, nesse caso aí, basicamente vai, não vão colocar lá no seu histórico como reprovado, mas eu acredito que nenhum de vocês quer reprovar, né, pessoal? Então, imagina, né, passar todo esse semestre todo e reprovar, não tem como, né? Então tá, mas vamos lá então, amanhã ou depois eu já faço o lançamento da frequência de vocês, e aí vocês vão conferir lá, tá ok? Pessoal, um grande abraço, boa noite, fique com Deus, se cuide, e até a próxima quinta-feira. Daqui a pouquinho tá liberado a atividade de vocês. Professor. Valeu, falou. Valeu, chefe, tô vazando. Falou, Cass, até mais.